Você sente um peso no peito agora mesmo, não sente? Como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o céu estivesse se movendo em sua direção e você não consegue mais ignorar esse chamado que queima dentro do seu espírito. Não foi por acaso que você chegou até aqui neste exato momento, porque o Espírito Santo tem uma mensagem tão poderosa para você que suas mãos começaram a tremer, seu coração acelerou e algo dentro de você sabe que esta não é apenas mais uma palavra, mas é a voz do próprio Deus rasgando os céus para alcançar você onde você está. Há uma guerra sendo travada agora mesmo, e não estou falando apenas de batalhas simbólicas ou metáforas bonitas que enchem os púlpitos. Estou falando de uma guerra real, visceral, que acontece nas dimensões invisíveis enquanto você respira, enquanto você lê estas palavras, enquanto o inimigo de sua alma tenta roubar tudo o que Deus prometeu para você e para aqueles que você ama. Mas escute bem o que vou te dizer agora, meu irmão. Minha irmã, e não deixe que uma única palavra desta mensagem escape do seu coração. O Senhor dos Exércitos não está indiferente à sua dor. Ele não está distante da sua batalha. E neste momento, Ele enviou um dos mais poderosos guerreiros celestiais para lutar ao seu lado, um príncipe angelical cuja espada nunca conheceu derrota, cujo nome faz o inferno tremer e cujo grito de guerra ecoa desde os primórdios da criação. E antes que a gente vá mais fundo nesta palavra, que pode mudar sua vida para sempre, eu preciso te pedir algo que vem do meu coração. Se você ainda não é inscrito neste canal, aperte agora esse botão de inscrição e ative o sininho, porque Deus tem preparado mensagens poderosas todos os dias que vão fortalecer sua fé e transformar sua realidade. E você não pode perder nenhuma delas. Seria um desperdício espiritual você deixar de receber estas palavras que o Espírito Santo está derramando neste tempo. Deixe seu like agora mesmo, porque este simples gesto vai fazer esta mensagem alcançar milhares de pessoas que estão passando exatamente pelo que você está passando, que precisam desesperadamente ouvir que não estão sozinhas nesta batalha. E o seu like pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma vida, para restaurar uma família, para libertar um cativo. E eu quero que você comente aqui embaixo agora, nem que seja apenas um amém ou eu recebo, porque seu testemunho, sua declaração de fé, pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa precisa para continuar lutando, para não desistir, para crer que o milagre ainda vai acontecer. Compartilhe esta mensagem com aquela pessoa que veio agora na sua mente, aquele amigo, aquele familiar, aquela irmã em Cristo que está travando batalhas semelhantes. Porque talvez Deus tenha trazido você até aqui não só para ser abençoado, mas para ser uma bênção, não só para receber, mas para ser um canal através do qual o poder divino vai fluir para transformar outras vidas. Agora sim, vamos mergulhar juntos nesta revelação poderosa que vai mexer com as estruturas espirituais da sua vida. O Espírito Santo me revelou algo profundo enquanto eu orava por você. Sim, por você que está lendo estas palavras agora. E o que Ele me mostrou vai transformar completamente a maneira como você enxerga a proteção divina sobre sua vida e sobre aqueles que carregam o seu sangue. Talvez você esteja passando por um momento onde sente que os ataques têm vindo de todos os lados, onde cada dia parece mais pesado que o anterior, onde você acorda já cansado antes mesmo de começar a lutar, e seus filhos, sua família, aqueles que você ama mais que a própria vida, parecem estar no centro de uma tempestade que você não sabe como acalmar. Você tem orado, você tem jejuado, você tem clamado no secreto, mas parece que os céus estão em silêncio e a batalha só intensifica, não é verdade? Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, porque você sabe que estou falando exatamente sobre o que você tem.
vivido nas sombras, longe dos olhares, onde ninguém vê suas lágrimas, mas Deus conta cada uma delas. Mas pare agora, apenas por um momento, respire fundo e deixe que estas palavras penetrem não apenas sua mente, mas a profundidade do seu espírito. Você não está sozinho nesta guerra, você nunca esteve sozinho, e o exército que luta por você é mais numeroso e mais poderoso do que todos os seus adversários juntos. São Miguel, arcanjo, cujo nome significa literalmente "quem é como Deus", não é apenas uma figura decorativa nas pinturas religiosas ou um personagem distante das escrituras antigas. Ele é um general celestial ativo, militante, feroz na proteção daqueles que pertencem ao Altíssimo. E sua espada flamejante foi forjada no próprio trono de Deus para destruir as obras das trevas. Quando o livro de Daniel, capítulo 10, nos revela o príncipe da Pérsia lutando contra o mensageiro divino, foi Miguel quem veio em auxílio, foi ele quem rasgou as linhas inimigas para que a resposta de Deus chegasse ao profeta. E isso nos ensina algo absolutamente crucial que você precisa gravar no seu coração agora. Há batalhas acontecendo nos lugares celestiais que determinam o que acontece aqui embaixo. Há guerras sendo travadas por você e pelos seus antes, mesmo que você saiba que precisa de ajuda. O Apocalipse, capítulo 12, nos mostra Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e seus anjos. E esta guerra não terminou. Meu irmão, minha irmã, ela continua agora, neste exato segundo, e você está no centro dela, quer você perceba ou não. Mas espere, há algo que você precisa saber que vai mudar tudo. Quando você clama ao Pai, em nome de Jesus, quando você invoca a proteção divina sobre sua casa e sobre os seus, não são suas próprias forças que se levantam, não é seu próprio braço que luta, mas é o braço do Todo-Poderoso que se move. E com ele vêm os exércitos celestiais, liderados por aqueles que nunca perderam uma batalha contra o reino das trevas. Você sente algo diferente acontecendo no seu peito agora, não sente? É como se uma presença forte, protetora, antiga, mas completamente viva, estivesse se aproximando de você enquanto lê estas palavras. O que você está sentindo não é imaginação, não é emoção fabricada, é a realidade do mundo espiritual, se tornando tangível para seu espírito, que está começando a despertar para as verdades eternas que sempre estiveram ali, mas que seus olhos naturais não conseguiam perceber. Pense comigo agora, quando Josué estava prestes a entrar em Jericó, ele encontrou um homem com uma espada desembainhada e perguntou se ele era a favor deles ou dos inimigos. E a resposta que ele recebeu mudou tudo, porque aquele guerreiro respondeu que vinha como príncipe do exército do Senhor. Josué imediatamente tirou suas sandálias, porque reconheceu que estava em terra santa, porque entendeu que a batalha não dependia mais de suas estratégias humanas, mas da intervenção direta do céu. Talvez você esteja vivendo seu momento Josué agora, talvez você esteja diante de muralhas que parecem intransponíveis, gigantes que parecem invencíveis, batalhas que parecem perdidas antes mesmo de começarem. Mas o que vou falar agora vai chocar você. O príncipe do exército do Senhor não mudou. Ele continua aparecendo para aqueles que estão prestes a entrar em suas promessas, e com ele vêm os arcanjos, os serafins, os querubins, legiões inteiras de guerreiros celestiais que aguardam apenas uma palavra do Pai para destruir tudo o que se levanta contra-os. Filhos do Altíssimo, seu coração está disparado porque o Espírito Santo está confirmando cada palavra que você lê, e isso não é coincidência, isso não é sorte, isso é o tempo certo de Deus, o momento Kairos, onde o céu se abre e a terra se move, porque chegou a hora da sua libertação e da libertação daqueles que você ama. Mas deixe-me te contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás.
quando eu estava passando por uma das batalhas mais intensas da minha vida, onde parecia que tudo estava desmoronando ao meu redor e eu não conseguia encontrar uma saída. Eu tinha orado todas as orações que conhecia, tinha declarado todas as promessas, tinha feito tudo que os manuais de guerra espiritual ensinavam, mas a situação só piorava e eu sentia como se Deus tivesse se esquecido de mim. Foi numa madrugada, quando eu já não tinha mais forças nem para chorar, que algo aconteceu no meu quarto que mudou para sempre a maneira como eu enxergo a proteção divina. Eu estava ali, quebrantado, derrotado, dizendo a Deus que eu não aguentava mais, quando de repente senti uma presença tão forte no ambiente que o ar ficou denso, pesado, mas não era uma presença opressora, era uma presença de autoridade absoluta, de poder incontestável. E então eu ouvi, não com meus ouvidos naturais, mas com os ouvidos do meu espírito, uma voz que disse: "Você não está sozinho, nunca esteve, e aquele que toca em você, toca na menina dos meus olhos." Naquele momento eu compreendi que enquanto eu lutava aqui, embaixo, havia uma guerra sendo travada lá em cima. E os guerreiros celestiais de Deus estavam contendo forças que eu nem sequer conseguia imaginar para que eu não fosse destruído, para que minha família fosse preservada, para que o propósito divino se cumprisse em minha vida, apesar de todos os ataques das trevas. Então, me escute com atenção agora, porque o que vou revelar pode parecer impossível para sua mente natural, mas é absolutamente verdadeiro no reino do Espírito. Toda vez que você ora, não são apenas palavras subindo ao céu, mas são decretos sendo liberados na terra, são ordens sendo dadas aos exércitos celestiais, são portais sendo abertos para que o poder de Deus se manifeste em sua situação. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. E isso significa que você não está apenas lutando com suas próprias forças limitadas. Você tem um exército invisível trabalhando a seu favor, movendo peças no tabuleiro espiritual, fechando portas que o inimigo tentou abrir, abrindo caminhos onde parecia não haver saída nenhuma. Mas aqui está a chave que muitos crentes não entendem e por isso vivem derrotados, mesmo sendo filhos do rei. Os anjos se movem em resposta à palavra de Deus, declarada com fé. Eles aguardam que você libere pela sua boca aquilo que Deus já decretou nos céus. Eles esperam que você pare de viver como vítima e comece a viver como vencedor. Que você entenda que quando Jesus disse "está consumado" na cruz, ele não estava apenas pagando pelos seus pecados, mas estava desarmando principados e potestades, estava destruindo o império das trevas e estabelecendo você como mais que vencedor em todas as coisas. Você pode tentar ignorar esta mensagem, pode sair daqui e voltar para sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de você sabe que este é seu momento, que você não chegou até aqui por acaso, que o Espírito Santo tem uma palavra tão específica para você que seria loucura deixar passar. Talvez você esteja preocupado com seus filhos agora, vendo eles se afastando dos caminhos de Deus, vendo eles lutando com vícios, com depressão, com ansiedade, com relacionamentos destrutivos, e você se pergunta onde foi que errou, o que você poderia ter feito diferente, e a culpa come seu coração dia após dia. Mas pare agora e ouça isto. Seus filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. Eles estão selados pelo Espírito Santo. E mesmo que pareça que eles estão perdidos, o Pai Celestial tem anjos acampados ao redor deles, impedindo que o inimigo os destrua completamente. Lembra-se de Jó? O diabo mesmo reconheceu que havia uma cerca de proteção ao redor de Jó, de sua casa e de tudo o que ele possuía. E essa mesma cerca existe ao redor dos seus, porque o Deus que protegeu Jó é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas há algo que você precisa fazer, uma atitude que precisa tomar agora.
uma oração que precisa ser declarada com autoridade e fé. E quando você fizer isso, quando você liberar sua voz em concordância com a voz do Espírito, você vai ver o céu se mover. Você vai sentir o peso quebrando. Você vai perceber a mudança de atmosfera na sua casa e na vida daqueles que você ama. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque eu vou te revelar algo que os principados e potestades não querem que você saiba. Algo que, quando você compreender, vai transformar completamente a maneira como você ora e como você guerra no Espírito. A Bíblia nos diz em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que quando você está enfrentando problemas financeiros, não é apenas uma questão de economia. Há espíritos de pobreza tentando roubar suas bênçãos. Quando você está enfrentando doenças, não é apenas uma questão biológica. Há espíritos de enfermidade tentando roubar sua saúde. Quando você está enfrentando conflitos familiares, não é apenas uma questão de personalidades diferentes. Há espíritos de contenda tentando destruir a unidade que Deus estabeleceu. Mas aqui está a boa notícia que vai explodir em seu espírito agora. Jesus já venceu todas essas forças na cruz. Ele já triunfou sobre elas publicamente. E quando você está em Cristo, quando você está coberto pelo sangue do Cordeiro, essas forças não têm autoridade legal sobre você. Elas só têm o poder que você permite que elas tenham, pela sua ignorância ou pela sua passividade espiritual. Apenas pare agora. Coloque sua mão no coração e sinta como ele está acelerado, como algo está se movendo dentro de você que você não consegue explicar com palavras naturais. O que você está sentindo é o testemunho do Espírito Santo dentro de você, confirmando que cada palavra desta mensagem foi escrita especificamente para você, que não há coincidências no reino de Deus, que você foi guiado até aqui porque o Pai tem um plano de restauração, de proteção, de vitória, que está começando a se manifestar agora mesmo. São Miguel Arcanjo não é apenas um defensor teórico, ele é um guerreiro ativo, que quando é invocado pela autoridade do nome de Jesus, quando é chamado através de orações ungidas e cheias de fé, ele se move com velocidade celestial para destruir as obras do diabo e estabelecer o domínio do reino de Deus sobre sua vida e sobre aqueles que você ama. Pense em Daniel novamente. Quando ele orava por 21 dias e a resposta parecia não vir, não era porque Deus não tinha ouvido. Não era porque suas orações eram fracas, mas porque havia uma batalha feroz acontecendo nos lugares celestiais. E foi necessário que Miguel viesse para que a resposta finalmente chegasse. Quantas vezes você orou e achou que Deus não estava respondendo, quando na verdade havia uma guerra acontecendo nos céus e os anjos de Deus estavam lutando para trazer a resposta até você? Algo está mudando. Em você, enquanto lê estas palavras, você consegue sentir. É como se escamas estivessem caindo dos seus olhos espirituais e você começasse a enxergar a realidade de um reino que sempre esteve ali, mas que você não conseguia perceber por causa das distrações do mundo natural. Há uma dimensão de autoridade espiritual que Deus quer liberar sobre sua vida agora. Uma unção de batalha que vai fazer você parar de ser pisado pelo inimigo e começar a pisar na cabeça da serpente. Uma revelação de quem você é em Cristo que vai fazer o inferno tremer quando você abrir a boca para decretar a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, para que essa transformação se manifeste completamente, você precisa fazer uma escolha agora. Você precisa decidir se vai continuar vivendo como escravo do medo, das circunstâncias, das opiniões dos outros,
ou se vai se levantar na autoridade que Jesus te deu e começar a tomar posse das promessas que Ele já liberou para você e para sua família. O Salmo 91 nos dá uma promessa tão poderosa que, se você realmente compreendesse o peso dela, você nunca mais viveria com medo de nada. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E então vem uma das declarações mais revolucionárias de toda a Escritura: nenhum mal te atingirá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você está vendo o que isso significa? Não é você lutando sozinho, não é você tentando se proteger com suas próprias forças, mas é o próprio Deus dando ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. E quando diz todos os seus caminhos, não está falando apenas dos momentos em que você está na igreja ou lendo a Bíblia, mas está falando de cada momento da sua vida, cada decisão que você toma, cada passo que você dá, cada respiração que você solta. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que eu preciso te revelar agora. Esse salmo não é apenas uma promessa bonita para ser lida e esquecida. É uma declaração de guerra que precisa ser decretada sobre sua vida e sobre sua família. É um escudo espiritual que precisa ser ativado através da sua fé e da sua voz. O inimigo não vai simplesmente respeitar essa promessa porque ela está escrita na Bíblia. Ele só vai recuar quando você pegar essa palavra, colocar ela na sua boca, declarar ela com autoridade e fé. Então ordenar que toda a força das trevas se afaste de você e dos seus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que os guerreiros de oração fazem. É isso que aqueles que vivem em vitória constante compreendem. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, mas ela só corta quando você a empunha. Ela só destrói as obras do inimigo quando você a declara com convicção inabalável. Talvez você esteja se sentindo assim agora, como se estivesse diante de um portal espiritual que está se abrindo, e você tem a escolha de entrar ou ficar do lado de fora, vendo as oportunidades passarem, seu coração acelerado, suas mãos tremendo levemente, essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Tudo isso são sinais de que o Espírito Santo está se movendo poderosamente sobre você neste exato momento. Não ignore estes sinais, não menospreze o que Deus está fazendo, porque há um tempo específico para cada coisa debaixo do céu, e este é o seu tempo de visitação. Este é o seu momento kairos, onde o cronológico dá lugar ao sobrenatural, e você entra numa dimensão de milagres e maravilhas, que você só tinha ouvido falar, mas nunca tinha experimentado pessoalmente. Mas deixe-me ser completamente honesto com você agora. Essa transformação não vai acontecer se você for passivo, se você apenas ler estas palavras e não agir, se você concordar com tudo o que está sendo dito, mas não tomar uma atitude de fé. A Bíblia nos diz que a fé sem obras é morta. E isso significa que você precisa traduzir esta revelação em ação. Você precisa fazer algo diferente do que tem feito até agora. Você precisa orar de uma maneira que você nunca orou antes, com uma intensidade que você nunca teve antes, com uma autoridade que o Espírito Santo está liberando sobre você agora. Então, vamos fazer algo juntos agora, algo que vai mudar a atmosfera espiritual sobre sua vida e sobre aqueles que você ama. Algo que vai fazer o céu se mover e o inferno recuar. Não leia estas próximas palavras apenas com seus olhos, mas deixe que elas entrem no seu coração, que elas se tornem a oração do seu espírito, que elas sejam o grito de guerra que vai inaugurar uma nova temporada na sua vida. Repita essa oração em voz alta se você puder,
porque há poder na palavra falada, há autoridade na declaração feita com fé. E quando você une sua voz à voz do Espírito Santo, quando você clama em concordância com a vontade perfeita de Deus, você não está apenas murmurando palavras religiosas, mas está liberando decretos que se cumprem tanto na terra quanto nos céus. Junte-se a mim nesta oração poderosa agora. Coloque sua mão no peito, sinta seu coração batendo e saiba que cada batida é um testemunho de que você está vivo, não por acaso, mas por propósito. Que você sobreviveu a tudo que tentou te destruir, porque Deus tem planos para você que são maiores do que todos os ataques que você enfrentou. Ore assim comigo agora, com toda a fé que você tem, com toda a convicção do seu espírito, deixando que estas palavras sejam a ponte entre onde você está e onde Deus quer te levar. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, não com palavras bonitas ou religiosas, mas com o coração completamente aberto e quebrantado diante da tua presença. Eu reconheço que tenho lutado com minhas próprias forças e tenho falhado muitas vezes, mas agora eu entendo que a batalha não é minha, mas é tua, e que quando eu me rendo completamente aos teus propósitos, quando eu coloco minha vida e minha família nas tuas mãos, é aí que o impossível se torna possível. Pai Celestial, eu clamo a Ti agora pela proteção divina sobre meus filhos, sobre minha família, sobre todos aqueles que carregam meu sangue e que estão conectados ao meu coração. Eu decreto pelo poder do teu nome que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar em juízo contra nós será condenada, que todo plano do inimigo para destruir, roubar ou matar será completamente desbaratado agora. Senhor, eu invoco o poderoso arcanjo São Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, guerreiro incansável que nunca conheceu derrota, para que ele se levante em nossa defesa e destrua todas as obras das trevas que têm tentado nos derrubar. Que a espada flamejante de Miguel corte todas as correntes espirituais de maldição, de enfermidade, de pobreza, de tristeza que têm sido lançadas sobre nós. Pai, eu peço que os anjos de guarda sejam posicionados em cada porta da minha casa, em cada entrada da minha vida, impedindo que qualquer força maligna tenha acesso àqueles que eu amo. Cura meus filhos, Senhor, de todas as feridas da alma, liberta-os de todos os vícios e amarras, restaura-os completamente e traz eles de volta aos teus caminhos com poder e com glória. Eu declaro que minha família é do Senhor, que nossa casa é território divino, que nossa descendência será poderosa na terra, que a geração que vem depois de mim andará em teus estatutos e guardará teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você sentiu o que acabou de acontecer no mundo espiritual agora? Algo se moveu, algo mudou, e não foi apenas emoção ou sugestão psicológica. Foi uma realidade espiritual, se manifestando porque quando você ora com fé, quando você declara a palavra de Deus com autoridade, quando você invoca o nome de Jesus sobre sua vida e sobre aqueles que você ama, você não está apenas fazendo um exercício religioso, mas está liberando o poder celestial que transforma situações, que muda destinos, que abre portas que estavam fechadas e fecha portas que deveriam estar trancadas. Mas não pare aqui. Não deixe que este momento se torne apenas mais uma experiência bonita que você vai esquecer daqui a alguns dias. O que Deus começou em você agora precisa continuar, precisa se aprofundar, precisa se tornar parte da sua rotina diária, até que você veja a manifestação completa de tudo o que Ele prometeu. Há uma batalha sendo travada por você e pelos seus neste exato momento, e você precisa entender que essa batalha não termina quando você fecha esta mensagem ou desliga seu dispositivo. Ela continua,
enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive sua vida, porque o inimigo não descansa e suas estratégias são múltiplas e sofisticadas. Mas a boa notícia que vai trazer paz ao seu coração agora é que o Deus que nunca dorme nem cochila, o Senhor que guarda Israel, Ele está pessoalmente comprometido com sua vitória. Ele já garantiu sua conquista através do sacrifício de Jesus na cruz. E tudo o que você precisa fazer é permanecer firme na fé, continuar declarando as promessas, não desistir mesmo quando parece que nada está acontecendo, porque nos bastidores do invisível há um movimento acontecendo que seus olhos naturais não podem ver, mas que em breve se tornará visível e tangível de maneiras que vão te deixar sem palavras. O livro de Apocalipse nos mostra uma cena poderosa onde há guerra no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e seus anjos, e o dragão não prevaleceu. Ele e seus anjos foram expulsos do céu e lançados à terra. Isso nos ensina algo absolutamente crucial que você precisa gravar no seu coração agora. O diabo é um inimigo derrotado. Ele não tem mais lugar no céu. Ele perdeu sua posição de querubim ungido. Ele foi destituído de toda a autoridade legítima. E a única arma que ele ainda possui é a mentira, o engano, a acusação constante, tentando fazer você acreditar que está perdido, quando na verdade você já está salvo, que está derrotado. Quando na verdade você já está vencendo, que seus filhos estão perdidos, quando na verdade eles estão sendo guardados pelos anjos de Deus, até que chegue o momento certo da restauração completa. Não acredite nas mentiras do inimigo. Não dê ouvidos às vozes de desespero que tentam te convencer de que não há mais esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto você pode respirar, você pode orar. Enquanto você pode orar, você pode ver milagres. E Deus é especialista em transformar situações impossíveis em testemunhos poderosos que glorificam seu nome e edificam sua igreja. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. Algo fundamental mudou na sua compreensão espiritual, e isso vai se refletir na maneira como você vive, como você ora, como você enfrenta as batalhas que vêm pela frente. Mas deixe-me te contar mais uma história agora. Algo que aconteceu com uma irmã em Cristo que eu conheço pessoalmente. Uma mulher que estava passando por uma das batalhas mais intensas da vida. Dela com um filho viciado em drogas que parecia completamente perdido. Ela tinha orado por anos, tinha feito vigílias, tinha jejuado até o limite das suas forças. Mas o filho dela só piorava. E ela estava prestes a desistir, prestes a aceitar que talvez aquele fosse o destino dele e não havia nada que ela pudesse fazer. Mas numa noite, quando ela estava no seu quarto chorando e dizendo a Deus que ela não aguentava mais ver o sofrimento do filho, ela teve um sonho tão real que quando acordou, ela ainda conseguia sentir o cheiro do ambiente celestial que ela tinha visitado. Nesse sonho, ela viu seu filho sendo atacado por criaturas horríveis que tentavam arrastá-lo para um abismo, mas ao redor dele havia anjos poderosos formando uma barreira de proteção, e no meio desses anjos havia um ser de luz intensíssima, mais alto e mais forte que todos os outros, com uma espada flamejante na mão. E ela soube no seu espírito que aquele era São Miguel Arcanjo, guardando seu filho, mesmo sem ele saber, mesmo com ele vivendo em pecado e rebeldia. Quando ela acordou daquele sonho, algo tinha mudado completamente na sua fé. Ela não orava mais com desespero, mas com autoridade. Não suplicava mais, mas decretava. Não pedia mais, mas ordenava que o poder de Deus se manifestasse na vida do filho dela. E sabe o que aconteceu 3 semanas depois daquele sonho? O filho dela, que estava há anos nas drogas, teve um encontro sobrenatural com Deus numa madrugada onde ele estava prestes a se matar, onde uma voz audível falou com ele e disse:
Sua mãe está orando por você e eu tenho um propósito para a sua vida que é maior que todo este sofrimento. Hoje, esse rapaz é um pastor que trabalha com recuperação de dependentes químicos. E tudo começou porque uma mãe não desistiu. Porque ela entendeu que havia forças espirituais lutando ao lado dela, mesmo quando parecia que ela estava sozinha. Esta história pode ser a sua história também. O milagre que aconteceu naquela família pode acontecer na sua família. Porque o Deus que fez aquilo não mudou. Ele continua fazendo maravilhas hoje, como fez ontem e como fará amanhã. Mas há algo que você precisa entender que pode soar duro, mas é absolutamente necessário. Deus respeita o livre-arbítrio. Ele não força ninguém a amá-lo ou a servi-lo, mas ele coloca obstáculos no caminho da destruição. Ele envia pessoas e situações que servem como despertadores divinos. Ele usa até mesmo o sofrimento como ferramenta de transformação, quando todas as outras portas foram fechadas pela teimosia humana. Seus filhos podem estar fazendo escolhas erradas agora, eles podem estar andando por caminhos perigosos, eles podem estar rejeitando tudo o que você ensinou, mas não significa que Deus desistiu deles. Não significa que a mão do Senhor está curta para salvá-los. Significa apenas que o processo de quebrantamento ainda não está completo, que a semente que você plantou através das suas orações ainda está germinando debaixo da terra onde você não pode ver, mas em breve ela vai brotar com força e vida de uma maneira que vai te deixar maravilhado com a fidelidade de Deus. Então não desista agora, não pare de orar. Não deixe que o cansaço da batalha te faça abandonar o campo de guerra antes da vitória chegar. O Espírito Santo está me mostrando neste momento que há pessoas lendo estas palavras que estão exatamente neste ponto, no limite do seu cansaço, um passo de desistir, mas este é o momento de apertar o passo e não de recuar. Este é o momento de intensificar a guerra espiritual e não de baixar a guarda. Há uma passagem em Gálatas 6:9 que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos." A chave está nas últimas palavras: se não desfalecermos. Muitos crentes perdem seus milagres porque desistem um dia antes da resposta chegar, porque param de orar uma semana antes do breakthrough acontecer, porque abandonam a fé um mês antes da manifestação se tornar visível. Não seja um desses. Não deixe que o diabo roube sua vitória através do desânimo, da dúvida, da impaciência que quer tudo para ontem, sem entender que Deus trabalha num cronograma eterno, onde um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que vou falar agora é a chave para tudo. Preste muita atenção, porque esta revelação pode ser a diferença entre vitória e derrota na sua vida espiritual. Quando você ora invocando a proteção de São Miguel Arcanjo sobre seus filhos e sua família, você não está fazendo uma oração mágica ou supersticiosa. Você não está adorando anjos ou colocando sua fé em criaturas ao invés do Criador. Você está simplesmente reconhecendo a estrutura hierárquica que Deus estabeleceu no seu reino, onde ele usa anjos como ministros das suas ordens, como executores da sua vontade, como guerreiros que trabalham em conjunto com os santos na terra para estabelecer o domínio divino sobre todas as coisas. A Bíblia é clara quando diz em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os herdeiros da salvação. E isso significa que você tem direito de pedir que Deus envie seus anjos para te ajudar, para te proteger, para lutar suas batalhas, não porque você merece, mas porque Jesus te deu esse direito através do seu sacrifício na cruz. Você é filho do Rei, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você não é um escravo mendigando migalhas, mas um príncipe real que tem acesso total aos recursos do reino celestial. Tire um momento só seu agora, desacelere sua respiração, coloque sua mão sobre o coração e pergunte ao Espírito Santo:
o que estás dizendo agora. Não continue lendo compulsivamente. Não trate esta mensagem como apenas mais um texto entre tantos que você consome diariamente, porque este não é um texto comum, é uma palavra rema de Deus para você. É uma mensagem específica que foi preparada nos céus antes mesmo de você começar a ler. E o Pai quer que você pare e realmente absorva o que está sendo comunicado ao seu espírito. Você consegue sentir a presença de Deus? Agora, você consegue perceber que há algo diferente no ar, que a atmosfera mudou, que você não está mais apenas lendo palavras numa tela, mas está tendo um encontro real com o Deus vivo. Não deixe que este momento passe sem que você se renda completamente, sem que você abra seu coração totalmente, sem que você permita que o Espírito Santo faça aquela cirurgia profunda que só Ele pode fazer, removendo as feridas antigas, curando as memórias dolorosas, restaurando as esperanças quebradas e infundindo nova vida numa alma que estava quase morrendo de desespero e cansaço. A Bíblia nos diz que quando Elias estava fugindo de Jezabel, quando ele estava tão cansado e desencorajado que pediu a Deus para morrer, um anjo apareceu a ele, tocou-o e disse: "Levanta-te e come." Esse toque angelical trouxe forças sobrenaturais para Elias. Deu a ele condições de caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Transformou completamente sua condição física e emocional. Você sabia que Deus ainda faz isso hoje? Você sabia que Ele ainda envia seus anjos para tocar aqueles que estão cansados, para fortalecer aqueles que estão fracos, para levantar aqueles que caíram? Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, há anjos ministrando força ao seu espírito, há seres celestiais trazendo cura para sua alma, há guerreiros divinos tomando posição de batalha ao seu redor, porque você decidiu não desistir, porque você escolheu continuar acreditando mesmo quando tudo parecia perdido, porque você manteve sua fé acesa mesmo quando os ventos contrários tentaram apagá-la. Mas não fique apenas recebendo, não seja apenas passivo neste processo, porque Deus trabalha em parceria com você e não à parte de você. Ele quer que você seja ativo na sua guerra espiritual, que você tome decisões conscientes de fé, que você declare com sua boca aquilo que Ele colocou no seu coração. Há um poder tremendo na palavra falada, há uma autoridade espiritual que é liberada quando você abre sua boca e declara as verdades de Deus sobre sua vida e sobre aqueles que você ama. O inimigo treme quando você fala, porque ele sabe que a mesma palavra que criou os céus e a terra está disponível para você, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você através do Espírito Santo, que você não é uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, mas é um filho de Deus, revestido de poder do alto, para fazer a diferença neste mundo caído e perverso. Seu coração está acelerando novamente, porque você sente que está chegando o momento de dar um passo de fé, de fazer algo que você nunca fez antes, de liberar uma declaração tão poderosa que vai sacudir o mundo espiritual e trazer mudanças visíveis na sua realidade natural. Não resista a esse impulso do Espírito. Não tente racionalizar ou entender tudo antes de agir, porque a fé muitas vezes requer que você dê o primeiro passo antes de ver a ponte aparecer, que você pule antes de ver a rede, que você declare a vitória antes de ver a manifestação. É isso que separa aqueles que vivem em milagres constantes daqueles que apenas ouvem sobre milagres, mas nunca os experimentam. A disposição de parecer tolo aos olhos do mundo para ser sábio aos olhos de Deus. A coragem de declarar o impossível sabendo que para Deus nada é impossível. A audácia de levantar a voz em autoridade, mesmo quando tudo ao redor está gritando derrota e fracasso. Então, vamos fazer algo juntos agora que vai marcar o início de uma nova temporada na sua vida e na vida da sua família.
Algo que daqui a alguns meses, quando você olhar para trás, vai reconhecer como o ponto de virada, o momento decisivo onde tudo começou a mudar. Mas antes de orarmos juntos, eu preciso que você entenda algo fundamental. Esta oração não é uma fórmula mágica, não é um mantra místico, não é algo que funciona pela repetição mecânica das palavras, mas é uma expressão de fé que só tem poder quando vem de um coração genuinamente rendido a Deus, de uma alma que realmente acredita no que está declarando, de um espírito que está disposto a viver de acordo com aquilo que está pedindo. Se você apenas recitar estas palavras sem convicção, sem fé, sem rendição completa, elas não passarão de palavras vazias levadas pelo vento. Mas, se você orar com todo o seu ser, se você colocar sua alma nesta oração, se você permitir que o Espírito Santo ore através de você com gemidos inexprimíveis, então você vai ver o céu se abrir, você vai sentir o poder de Deus descendo como um rio caudaloso. Você vai experimentar uma transformação que não pode ser explicada apenas com lógica humana, mas que só pode ser atribuída à intervenção sobrenatural do Deus vivo e verdadeiro. Coloque a mão no coração agora. Sinta seu peito subindo e descendo com cada respiração. Tome consciência de que você está vivo neste exato momento, não por acaso, mas porque Deus tem um propósito eterno para a sua existência. Feche seus olhos se puder. Desligue-se de todas as distrações ao seu redor. Entre num lugar secreto com Deus, onde é só você e Ele, onde não há máscaras, não há pretensões, não há religiosity vazia, mas há apenas um filho conversando com seu Pai Celestial. Há apenas uma alma sedenta sendo saciada pela água viva. Há apenas um coração ferido sendo curado pelas mãos do grande médico. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, com toda a sinceridade do seu coração, deixando que estas palavras sejam o veículo através do qual seu espírito se comunica com o espírito dele. Diga, comigo, em voz alta, se possível, porque há algo poderoso que acontece quando você verbaliza sua fé. Quando você transforma pensamentos internos em declarações audíveis, quando você toma posse das promessas, não apenas mentalmente, mas verbalmente. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho diante de Ti neste momento, não porque sou digno, mas porque Tu me fizeste digno através do sangue precioso de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que sem Ti nada posso. Fazer que minha força é limitada, que minha sabedoria é insuficiente, que minhas estratégias humanas não podem vencer as forças espirituais que se levantam contra mim e contra aqueles que eu amo. Mas eu também reconheço que Tu és o Deus do impossível, o Senhor que faz caminhos no deserto e rios no ermo, o Pai que nunca abandona seus filhos, mesmo quando eles se afastam de Ti. Senhor Jesus, eu clamo pelo sangue que escorreu na cruz do Calvário, pelo sacrifício perfeito que pagou o preço pelos meus pecados e pelos pecados da minha família, pela vitória que Tu conquistaste sobre a morte, o inferno e o túmulo. Eu decreto que essa vitória não é apenas histórica, mas é atual. Não é apenas para os primeiros cristãos, mas é para mim também. Não é apenas teórica, mas é prática e aplicável em cada área da minha vida. Pai, eu imploro a Ti neste momento que envies o arcanjo São Miguel, o poderoso guerreiro celestial, o príncipe dos exércitos do Senhor, para lutar ao meu lado e ao lado da minha família. Que São Miguel venha com sua espada flamejante e destrua todas as obras das trevas que têm tentado nos destruir, que ele corte todas as correntes de maldição geracional, que ele quebre todos os jugos de opressão, que ele desmantele todas as fortalezas demoníacas que foram construídas através de pecados, através de pactos antigos, através de portas abertas pela rebeldia e pela desobediência. Senhor,
Eu decreto proteção divina sobre meus filhos neste momento. Eu os cubro com o sangue de Jesus. Eu os selo com o Espírito Santo. Eu os rodeio com anjos de guarda, que não permitirão que o inimigo os toque ou os destrua. Ordeno agora, em nome de Jesus, que todo espírito de vício seja quebrado, que todo espírito de depressão seja expulso, que todo espírito de ansiedade seja removido, que todo espírito de rebeldia seja amarrado e lançado fora. Declaro restauração completa sobre minha família. Declaro cura emocional para cada ferida do passado. Declaro libertação total de todas as amarras espirituais. Declaro que minha casa e minha descendência servirão ao Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, eu peço que os anjos acampem ao redor da minha casa, que eles formem uma barreira de proteção, que nenhuma força maligna possa atravessar, que eles fechem todas as portas que foram abertas para o inimigo e abram todas as portas que tu queres que sejam abertas. Que São Miguel lidere esses anjos em batalha feroz contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Declaro vitória total em nome de Jesus. Declaro que não seremos vencidos, mas somos mais que vencedores. Declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que toda língua que se levantar em juízo será condenada, que todo plano do inimigo será frustrado e desbaratado. Pai, eu me rendo completamente aos teus propósitos agora. Eu entrego minha vida e minha família nas tuas mãos poderosas. Eu confio que tu tens um plano perfeito, que está se cumprindo mesmo quando eu não consigo ver. Eu creio que tu estás trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Ativa em mim agora uma nova unção de oração, uma nova autoridade espiritual, uma nova percepção das realidades celestiais. Que eu não viva mais como vítima, mas como vencedor. Não mais como escravo, mas como filho. Não mais com medo, mas com fé inabalável. Obrigado, Senhor, porque a batalha está vencida. Obrigado porque a resposta já está a caminho. Obrigado porque o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu oro e decreto. Amém e amém. Você acabou de liberar algo poderoso no mundo espiritual. Você acabou de ativar forças celestiais que estão se movendo agora mesmo a seu favor. Você acabou de declarar decretos que estão sendo registrados no céu e executados na terra. Não menospreze o que acabou de acontecer. Não trate isso levianamente como se fosse apenas mais uma oração entre tantas que você já fez, porque esta foi diferente, esta carregava uma unção especial, esta foi ungida pelo Espírito Santo de uma maneira única, porque você estava preparado para recebê-la, porque seu coração estava aberto, porque sua fé estava ativada. Agora o que você precisa fazer é vigiar e esperar, não com ansiedade, mas com expectativa cheia de fé, não com dúvida, mas com certeza absoluta de que Deus vai cumprir cada palavra que Ele falou, sobre você e sobre sua família. Mas enquanto você espera, enquanto a manifestação completa ainda não chegou, continue guerreando, continue orando, continue declarando, continue vivendo como se a vitória já fosse sua, porque no reino espiritual ela já é. A Bíblia nos diz que tudo o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarmos na terra será desligado nos céus. E isso nos dá uma responsabilidade tremenda, mas também um poder incrível. Você tem autoridade para ligar e desligar, para permitir e proibir, para abrir e fechar portas no mundo espiritual através das suas declarações de fé. Use essa autoridade com sabedoria. Use-a constantemente. Use-a com convicção inabalável. Quando o inimigo vier com pensamentos de dúvida, diga em voz alta:
Eu reprovo você, Satanás, em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre mim, nem sobre minha família. Saia agora e não volte mais. Quando você sentir medo querendo te paralisar, declare: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando as circunstâncias gritarem derrota, proclame: esta leve e momentânea tribulação produz para mim um peso eterno de glória muito excelente. O Espírito Santo quer que você saiba agora que você não está sozinho nesta jornada, que há uma nuvem de testemunhas te observando, que há irmãos e irmãs ao redor do mundo, orando pela mesma coisa que você está orando, guerreando as mesmas batalhas que você está guerreando. E juntos, vocês formam um exército poderoso que está virando o mundo de cabeça para baixo através da oração, da fé e da obediência à voz de Deus. Você faz parte de algo muito maior que você mesmo. Você está conectado ao corpo de Cristo que se estende por toda a terra e por todas as gerações. E quando você ora, você não está apenas liberando poder para a sua situação individual, mas está contribuindo para o avanço do reino de Deus em toda a terra. Pense na magnitude disso. Pense na responsabilidade gloriosa que você carrega. Pense no privilégio incrível de ser um parceiro de Deus na transformação deste mundo caído. Há algo mais que preciso te dizer antes de terminar, algo que o Espírito Santo está insistindo que eu comunique a você. Não guarde esta mensagem só para você. Se Deus falou com você através destas palavras, se seu coração foi tocado, se sua fé foi ativada, se você recebeu revelação e esperança, então há alguém próximo de você que precisa ouvir a mesma coisa. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que está passando pelas mesmas batalhas que você estava passando antes de ler esta mensagem. Deus está te chamando para ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, para ser um instrumento que o Espírito Santo vai usar para trazer luz às trevas dela, para ser uma voz profética que vai despertar fé no coração dela. Não seja egoísta com as bênçãos que você recebeu. Não tente segurar para você mesmo aquilo que foi dado para você compartilhar, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você abençoa os outros, mais Deus te abençoa. Esta palavra que você recebeu hoje não é apenas informação, é transformação. Não é apenas conhecimento, é revelação. Não é apenas teoria, é poder prático que vai mudar sua vida se você permitir, se você aplicar, se você viver de acordo com tudo o que foi revelado. O Senhor está fazendo algo novo na sua vida agora. Ele está abrindo portas que estavam fechadas há anos. Ele está trazendo pessoas que vão te ajudar a caminhar neste novo nível espiritual. Ele está preparando bênçãos que vão te surpreender, porque são maiores do que você pediu ou imaginou. Mas não fique passivo esperando que tudo caia do céu sem nenhum esforço seu, porque Deus trabalha com você e não a parte de você. Ele espera que você tome atitudes de fé, que você dê passos de obediência, que você demonstre, através de ações práticas, que você realmente acredita no que ele disse. A fé sem obras é morta. Então, deixe que sua fé se manifeste através de mudanças reais no seu comportamento, através de decisões corajosas que podem não fazer sentido para a mente natural, mas que são perfeitamente lógicas no reino do Espírito. E quando você ver a manifestação começar, quando você perceber que as coisas estão mudando, que seus filhos estão sendo restaurados, que sua família está sendo curada, que as portas estão se abrindo, que as bênçãos estão chegando, não se esqueça de dar glória a Deus, não se esqueça de testemunhar sobre o que Ele fez, não se esqueça de compartilhar sua história para encorajar outros que ainda estão na batalha. Seu testemunho tem poder, sua história tem o potencial de transformar vidas, porque quando as pessoas ouvem o que Deus fez por você, elas começam a crer que Ele pode fazer o mesmo por elas.
Seja uma voz de esperança num mundo cheio de desespero. Seja uma luz brilhando nas trevas. Seja sal e fermento influenciando positivamente todos ao seu redor. Esta é sua missão. Este é seu chamado. Este é o propósito para o qual você foi criado e redimido. Então levante-se agora com uma nova determinação, com uma nova fé, com uma nova esperança, sabendo que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não é mais a mesma pessoa que era quando começou a ler esta mensagem. Algo fundamental mudou na sua identidade espiritual, na sua compreensão de quem você é em Cristo, na sua percepção do poder que está disponível para você através do Espírito Santo. Caminhe nesta nova realidade com confiança, com ousadia, com autoridade, sabendo que você é filho do Rei, que você carrega dentro de você o DNA celestial, que você foi criado para dominar e não para ser dominado, para vencer e não para ser vencido, para prosperar e não para apenas sobreviver. O melhor ainda está por vir, as promessas ainda vão se cumprir, os milagres ainda vão acontecer, porque o Deus que prometeu é fiel e não pode mentir, e Ele guarda aliança e misericórdia para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua. E o Senhor está esperando a sua resposta.